Agora, para começarmos a cabeça, nós faremos uma laçada inicial e 2 correntinhas. Dentro da primeira correntinha, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Para a segunda volta, nós faremos um aumento em cada ponto de base, até o final da volta. Então, nós temos 6 pontos e terminaremos a volta com 12 pontos. Bom, eu já terminei aqui a minha segunda volta, fazendo um aumento em cada ponto de base. Mas agora, as próximas voltas eu não vou fazer com vocês. Por quê? Porque as próximas voltas, elas são idênticas às voltas do corpo. Até a 9ª volta, elas são idênticas às voltas do corpo. Então, nós vamos fazer na terceira volta um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento, repetindo até o final. Na quarta volta, 2 pontos baixos e um aumento. Na quinta, 3 pontos baixos e um aumento. Na sexta, 4 pontos baixos e um aumento. Na sétima, 5 pontos baixos e um aumento. Na oitava, 6 pontos baixos e um aumento. E na nona, 7 pontos baixos e um aumento. E nós vamos fazer isso até chegarmos ali na 9ª volta. E só aí eu volto com vocês, porque essas voltas são iguais às voltas do corpo. Então, eu vou até mostrar aqui de novo para vocês, ó. Só que nós faremos numa cor só, sem trocar de linha. Nós faremos numa cor só. Nós fizemos aqui no corpo, a primeira volta, 6 pontos baixos. Na segunda, 12 pontos baixos, que foi um aumento em cada ponto de base. Na terceira, 1 ponto baixo e um aumento. 1 ponto baixo e um aumento, repetindo até o final. Na quarta volta, 2 pontos baixos e o aumento. 2 pontos baixos e o aumento, repetindo até o final. Na quinta volta, 3 pontos baixos e o aumento. 3 pontos baixos e o aumento, repetindo até o final. Na sexta volta, 4 pontos baixos, ó, 1, 2, 3, 4. E no quinto, o aumento. E novamente, 4 pontos baixos e o aumento, repetindo até o final. E depois, 5 pontos baixos na sétima volta. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos individuais. E no sexto ponto baixo, nós fizemos o aumento. E na próxima volta, nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Nós fizemos 6 pontos baixos e no sétimo, um aumento. Repetindo esse padrão também até o final da volta. E na última volta, na nona, nós fizemos 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos e um aumento no oitavo ponto. E repetimos isso até o final. E é exatamente isso que nós faremos agora na cabeça, só com uma cor só. Nós faremos apenas com essa cor mais escura. Nós faremos essas 9 voltas, eu vou fazer fora de câmera, e assim que eu terminar eu volto com vocês. Bom, eu já fiz aqui as minhas 9 voltas, fiz 6 pontos baixos no círculo mágico ou nas 2 correntinhas, um aumento em cada ponto de base, 1 ponto baixo e um aumento repetindo até o final, 2 pontos baixos e um aumento repetindo até o final, 3 pontos baixos e um aumento repetindo até o final, 4 pontos baixos e um aumento repetindo até o final, 5 pontos baixos e um aumento repetindo até o final, 6 pontos baixos e um aumento repetindo até o final e 7 pontos baixos e um aumento repetindo até o final. As 9 voltas iguais às voltas do corpo. E agora o que nós faremos? Nós faremos a 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª volta. 5 voltas nós faremos com um ponto baixo para cada ponto de base. Então, eu também farei essas voltas fora de câmera. Elas ainda são com a mesma cor escura e serão 5 voltas fechadas em pontos baixos. Assim que eu fizer, eu volto com vocês. Bom, eu já fiz aqui as minhas 5 voltas fechadas em pontos baixos e agora nós vamos para a 15ª volta. A partir dessa volta, os pontos têm que ser uma contagem precisa, porque nós vamos fazer a técnica do fio conduzido. Então, vamos começar fazendo 7 pontos baixos com essa cor escura, 7 pontos baixos, um em cada ponto de base. Fiz os 7 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora eu vou trocar de cor. Eu vou usar a cor branca. Agora nós iremos usar o fio branco.
Primeiro eu vou desmanchar esse último ponto e vou refazer ele terminando com o fio branco. Então, passo a agulha pelo ponto e faço metade do ponto baixo, pego o fio branco, passo por trás da agulha e termino o ponto com o fio branco. Terminei o ponto com o fio branco, dou uma puxadinha no escuro aqui, para o ponto não ficar largo. Vou dar um nozinho usando esta ponta menor do branco e a ponta do escuro. Fiz o nozinho, nós temos aqui 7 pontos baixos feitos com a cor escura. E faremos agora 3 pontos baixos com a cor clara. Só que vamos fazer esses pontos com essa linha aqui por baixo dos pontos. Essa linha aqui vai ficar por baixo dos pontos. Ó, fiz o primeiro ponto baixo, os fios estão aqui por baixo. Fiz o segundo ponto baixo, os fios ainda estão aqui por baixo. Fiz o terceiro ponto e esse, na verdade, o terceiro a gente vai terminar com a cor bege. Eu vou puxar a bege aqui atrás e vou fechar o terceiro ponto. E assim ficamos com 3 pontos baixos brancos. Feitos os 3 pontos baixos brancos, nós agora vamos fazer 9 pontos baixos com a cor escura, com o bege. E esse fio branco que está aqui atrás, nós vamos continuar deixando ele no meio dos pontos. Nós vamos escondendo ele e levando ele para outra parte. Ó, o fio branco está aqui, ainda no meio. Se vocês olharem por trás, ele não está jogado aqui atrás, ele está entre os pontos. Então, eu já fiz aqui 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o 9º ponto baixo, com a cor escura, nós finalizaremos ela com a cor clara. Vou pegar esse branco, vou dar uma puxadinha aqui. E vou terminar o 9º ponto baixo com a cor branca. Terminei com a cor branca. Vou novamente deixar essa linha aqui no meio, para ela ficar entre os pontos. E vou fazer com o branco 3 pontos baixos. 1 ponto, 2 pontos. E agora o terceiro ponto a gente faz fechando com a cor escura. Pego a cor escura e fecho o ponto baixo. Dou uma puxadinha aqui no branco para o ponto não ficar esticado, não ficar laceado. E vamos terminar a volta com a cor escura. Mas o fio branco ainda nós levaremos junto com o fio escuro. Ele ainda vai ficar aqui no meio, ó. As linhas não estão aparecendo aqui atrás. Elas estão escondidas entre os pontos. E nós vamos continuar assim até o final da volta, levando o fio branco junto, escondendo ele aqui no meio dos pontos. Cheguei aqui ao final da 15ª volta. Já fechei toda a minha volta com pontos baixos, com a parte escura. E o fio branco ainda está aqui, ó, no meio. Vocês podem perceber que em alguns pontos o branco ele vai ficar mais aparente entre um ponto e outro. Aqui no meio vai dar para perceber melhor que tem um outro fio atrás. Vocês podem puxar esse ponto um pouco, puxar o fio branco um pouco, porque assim não vai ficar tão aparente que a gente escondeu o fio no meio dos outros pontos. Vocês puxam o fio, depois dá uma esticadinha na cabecinha aqui pra ficar tudo bem certinho. E assim nós terminamos a 15ª volta. Agora nós iremos para a 16ª volta. Na 16ª volta nós vamos continuar escondendo o fio branco e vamos fazer 6 pontos baixos com a cor escura. Pego aqui o branco, ele ainda está aqui no meio. Pego a cor escura e faremos 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. Eu aqui fiz 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. O 6º ponto a gente vai fazer fechando com o branco. Então, eu vou pegar aqui o fio branco e vou fechar o ponto com o fio branco. Dou uma puxadinha aqui no fio mais escuro, para o último ponto não ficar laceado. E agora eu vou começar a esconder o fio mais escuro no meio dos pontos.
Vamos fazer 5 pontos baixos brancos. E no quinto ponto, nós fechamos com a cor escura. Então, faço aqui metade do ponto, puxo o fio escuro e termino o ponto com o fio escuro. Aí eu puxo o fio branco e agora eu vou esconder o branco entre os pontos. Agora ele que vai ficar aqui escondido entre os pontos. Enquanto fazemos 7 pontos baixos com a cor escura. Eu fiz aqui 6 pontos baixos. O sétimo a gente vai fazer da mesma forma. Passo o ponto aqui, faço metade do ponto e fecho com o branco. E agora vamos esconder o fio escuro por baixo dos pontos e vamos trabalhar 5 pontos baixos com a cor branca. Fiz 4 pontos baixos e a metade do quinto, porque eu vou fechar o quinto ponto com a cor escura. Termino o ponto com a cor escura, dou uma puxadinha no branco e agora nós faremos novamente um ponto baixo para cada ponto de base até o final da volta, com a cor escura. Eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base com a cor escura, sempre escondendo o fio branco por entre os pontos. Vocês podem trazer o branco aqui para frente, vai ficar mais fácil de ver que ele vai ficando entre os pontos. E vamos assim até o final. Então, eu vou fazer aqui a minha, levando sempre o fio branco até o final da volta e venho com vocês. Bom, eu já terminei aqui a minha 16ª volta e agora nós vamos para a 17ª volta. Na 17ª volta, nós vamos começar com 5 pontos baixos com a cor escura. Então, vou fazer aqui os meus 5 pontos baixos junto com vocês. Na verdade, já fiz aqui, ó, 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4. E no quinto ponto, nós vamos novamente terminar com a cor branca. Só que antes de terminar com a cor branca, o que eu vou fazer? Eu vou puxar o fio branco. E vou novamente dar uma repuxada aqui no corpo, na cabeça do nosso pinguim. Por causa que fica mais discreto que nós passamos o fio branco por aqui, senão ele vai ficar muito aparente. Então, fiz aqui 4 pontos baixos, vou fazer o quinto, fechando com o fio branco. Faço metade do ponto, pego o fio branco e termino com o fio branco. Dou uma puxadinha aqui na cor escura para o último ponto não ficar laceado. E agora faremos 7 pontos baixos com a cor branca. E o sétimo ponto eu termino com a cor escura. Dou uma puxadinha aqui no fio e termino com a cor escura. Puxo o branco novamente para esse último ponto não ficar laceado. E agora faremos 5 pontos baixos com a cor escura. No meu caso é o bege. Vou fazer 5 pontos baixos, escondendo o fio branco por baixo, por entre os pontos. E no último ponto, nós terminamos o ponto com o fio branco. Terminei o ponto com o fio branco. Fazemos agora, com o fio branco, mais 7 pontos baixos, um em cada ponto de base. 6, e no sétimo ponto, nós terminamos com a cor escura. Fazemos metade do ponto em branco e terminamos com a cor escura. E novamente nós vamos terminar essa volta fazendo um ponto baixo para cada ponto de base no escuro, esses pontos restantes, escondendo sempre o fio branco por entre os pontos. Então, vou fazer um ponto baixo para cada um até o final da volta. Lembrando, ó, vocês olhando aqui atrás, nenhum fio está aqui atrás, não aparece nenhum fio, porque nós estamos escondendo ele por entre os pontos, nós estamos conduzindo o fio junto com a gente. Essa é a técnica do fio conduzido. Então, eu vou fazer aqui a minha volta inteira e já venho com vocês. Bom, já cheguei aqui no final da 17ª volta. Vocês podem perceber que em alguns pontos, bem aqui assim, ó, o branco ele aparece um pouco entre os pontos. É um pouco difícil de ver pela câmera, mas ele aparece um pouco entre os pontos. Por isso, no final de cada volta, o que eu sempre faço? Eu dou uma puxada no branco
ou na cor que eu esteja usando, no caso. Dou uma puxadinha nele. E depois eu repuxo a cabeça. Dou uma esticadinha. Porque assim os pontos vão ficar mais escondidos aqui entre os fios. Não vão ficar meio presos entre uma partinha e outra. E agora nós vamos fazer a 18ª volta. Na 18ª volta, nós começamos fazendo 4 pontos baixos com a cor escura, que no meu caso é o bege. Vou fazer aqui 4 pontos baixos. 3. E no quarto ponto, nós vamos fazer só metade e terminar com a cor branca. Então, faço metade do ponto baixo, pego o fio branco que está aqui atrás e termino com o fio branco. Dou uma puxadinha no bege para o último ponto não ficar laceado. E agora nós vamos esconder a cor mais escura por entre os pontos brancos. Nós faremos 9 pontos baixos no branco. Então, vou escondendo. Faço 1. Aqui eu já fiz 8. O 9º ponto baixo eu vou fazer metade com o branco. Vou puxar o bege e terminar com o bege. E assim, nós trocamos de cor para o bege. No bege, nós faremos apenas 3 pontos baixos. 2. E no terceiro, nós faremos apenas metade do ponto e trocamos de cor para o branco novamente. Terminamos o ponto com o branco, assim trocamos de cor e vamos agora esconder o bege por entre os pontos e faremos 9 pontos baixos com o branco novamente. Eu fiz aqui 8 pontos baixos. Agora eu vou pegar o 9º ponto, vou fazer metade dele com o branco e vou fechar com o bege. Fechei com o bege, dou uma puxadinha aqui no branco para o último ponto ficar apertadinho, não ficar laceado. E vamos fazer agora um ponto baixo para cada ponto de base, lembrando sempre de conduzir o branco, levar sempre o branco aqui escondendo ele no meio dos pontos até o final da volta. Eu vou fazer aqui um total de 29 pontos baixos com a cor escura até o final da volta. Bom, eu já terminei aqui a minha 18ª volta. Nós vamos para a 19ª volta, começando igual à última volta. Faremos 4 pontos baixos na cor mais escura. 3 pontos baixos e no quarto ponto nós vamos terminar com a cor branca. Então, faço metade do ponto apenas. Puxo o fio branco aqui e vou terminar ele com o fio branco. E assim trocamos de cor. Vamos pegar a cor escura e passar para frente, ou para ir escondendo entre os pontos brancos agora. Nós faremos 10 pontos baixos brancos. Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo para cada ponto de base até termos 10 pontos baixos. Eu já fiz aqui 9 pontos baixos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, no último ponto, nós vamos fazer metade do ponto em branco e terminar o ponto com a cor escura. Terminou o ponto com a cor escura? Passamos o branco aqui para frente, que nós vamos esconder o branco. E vamos fazer apenas um ponto baixo com a cor escura. Então, nós vamos começar o ponto com a cor escura e terminar ele com a cor branca. Ficando assim. E agora, nós passamos a cor escura para frente novamente. E vamos escondendo entre os pontos, fazendo mais 11 pontos baixos agora, com a cor clara. 11 pontos baixos. Então, fiz o primeiro, vou fazer mais 10. Eu fiz aqui 10 pontos e agora eu vou fazer o 11º junto com vocês. Fazemos metade apenas do 11º com o branco e fechamos ele com a cor bege. Fechei o ponto com a cor bege, agora nós vamos novamente passar o branco para frente e vamos ir escondendo o branco e conduzindo ele até a próxima parte, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até o final dessa volta com essa cor mais escura. E assim que eu terminar, eu volto com vocês.
Eu já cheguei aqui no final da minha 19ª volta e agora nós iremos para a 20ª volta. Na 20ª volta, nós vamos fazer 4 pontos baixos na cor escura também. 3 pontos baixos. E eu faço o 4º ponto apenas pela metade com a cor escura. E termino com a cor clara. Agora, nós damos uma puxadinha no fio escuro e passamos ele aqui para frente para ir escondendo ele com a cor clara. Nós faremos 23 pontos com a cor branca, 23 pontos seguidos com a cor branca. Bom, aqui eu já fiz 22 pontos. Eu vou puxar um pouco a minha linha mais escura, para ela não ficar muito aparente aqui. Dar uma repuxadinha aqui novamente. E eu já fiz 22 pontos. Agora eu vou fazer o último ponto, o 23º ponto, apenas pela metade com o branco. Vou fechar com o tom mais escuro. E agora eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base com a cor escura, lembrando sempre de esconder o fio branco aqui na frente, até o final da volta. Então, nós faremos 27 pontos baixos com a cor escura. E eu vou assim até o final da volta e volto com vocês. Bom, agora que terminamos a 20ª volta, nós vamos fazer a 21ª volta já começando com uma diminuição. E para ficar mais fácil, porque nós vamos ter que sempre conduzir o fio branco, nós vamos fazer a diminuição normal, não uma diminuição invisível. Então, eu vou passar aqui a agulha pelas 2 argolas, ó. Passar a agulha pelas 2 argolas do primeiro ponto e puxar uma laçada. Passar pelas 2 argolas do segundo ponto e puxar outra laçada, ficando com 3 laçadas na agulha. Pego uma laçada e passo pelas 3 argolas. E assim eu fiz a primeira diminuição, esse é o primeiro ponto da nossa 21ª volta. Marquei o ponto, nós agora faremos 2 pontos baixos com a cor mais escura. Faço o primeiro ponto e fecho normal, e o segundo ponto eu vou fechar com a cor branca. Esse aqui eu fiz metade do ponto, pego o fio branco e termino o ponto com o fio branco. Dou uma puxadinha aqui no fio mais escuro, para garantir que vai ficar bem apertadinho, que não vai lacear o ponto. E agora eu vou começar a esconder o fio mais escuro e vou fazer com o fio branco 6 pontos baixos. Desculpa, agora eu vou fazer o 6º ponto. E depois desse 6º ponto, ainda com a cor branca, nós faremos uma diminuição normal. Então, passo a agulha aqui pelo primeiro ponto e puxo uma laçada. Passo a agulha pelo segundo ponto e puxo outra laçada. E finalizo passando uma laçada pelas 3 argolas que temos. Feito essa diminuição, nós faremos 7 pontos baixos ainda no branco, sempre escondendo o fio escuro por trás dos pontos. Então, 7 pontos baixos. Fiz os 7 pontos baixos, novamente eu puxo um pouquinho a laçada escura para sempre não ficar muito aparente que nós estamos escondendo esta cor entre os fios. E agora que nós fizemos 7 pontos baixos, nós faremos uma diminuição novamente, uma diminuição normal e mais 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. 5, e aqui no 6º ponto nós vamos trocar de cor. Então, faço metade do ponto, puxo uma laçada com o branco e termino o ponto com a laçada mais escura. Dou uma puxadinha no branco para não ficar laceado o último ponto. E vou fazer agora uma diminuição com a cor escura. Então, passo a agulha pelo primeiro ponto, puxo uma laçada. Pelo segundo ponto, puxo uma laçada. Pego uma laçada com a agulha e fecho os 3 juntos. E mais 7 pontos baixos com essa cor escura. Fiz os 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembrando que estamos escondendo o fio branco ainda
por entre os pontos. Nós vamos sempre esconder os pontos. Faço novamente uma diminuição, usando os 2 próximos pontos. 7 pontos baixos nos próximos pontos e uma diminuição e 7 pontos baixos. E nós repetiremos até o final da volta. Nós faremos aqui mais 7 pontos baixos. Fiz os 7 pontos baixos, faço a diminuição normal, novamente, sempre escondendo o fio branco. E mais 7 pontos baixos até chegar no final da volta. Terminada a 21ª volta, o que nós vamos fazer? Nós puxamos o fio branco, para ele não ficar muito aparente que estamos escondendo entre os fios. Esticamos novamente o corpo não, no caso a cabeça. E vamos agora para a 22ª volta. Na 22ª volta, nós começamos novamente com uma diminuição, fazendo com essa cor mais escura. Então, eu vou puxar o meu marcador, a gente vai fazer a primeira diminuição normal e marcar o ponto. Então, passo aqui a agulha pelo primeiro ponto e puxo uma laçada. Passo pelo segundo e puxo outra laçada. Pego uma laçada com a agulha e fecho as 3 laçadas juntas. E agora mais 2 pontos baixos com essa cor escura. O primeiro ponto baixo eu faço normal, com a cor escura. Mas o segundo ponto baixo, nós vamos terminar ele com a cor branca. Terminei com a cor branca, puxo aqui a cor escura para o ponto não ficar laceado e nós vamos agora continuar escondendo o fio escuro enquanto fazemos os próximos pontos com o branco. Agora nós faremos 5 pontos baixos, um em cada ponto de base, com a cor branca. Fiz os 5 pontos baixos, fazemos uma diminuição ainda com a cor branca, sem trocar de cor, mas sempre escondendo o fio escuro aqui atrás. Faço a diminuição, mais 6 pontos baixos, um em cada ponto de base com a cor branca. Feito os 6 pontos baixos, fazemos de novo uma diminuição com a cor branca ainda, uma diminuição normal. E mais 5 pontos baixos, um em cada ponto de base. E o quinto, nós vamos trocar de cor. Então, faço metade do ponto, puxo o fio escuro, lembrando sempre, de dar uma esticada nele, para não ficar muito aparente que ele está aqui entre os pontos. E fechamos esse quinto e último ponto com do branco com a cor escura. Dou uma puxadinha no branco para ficar escondido, para ele não ficar laceado o ponto, perdão. E fazemos agora uma diminuição com a cor escura, novamente uma diminuição normal com a cor escura e mais 6 pontos baixos com essa mesma cor escura. Fiz aqui os 6 pontos baixos. Fazemos novamente uma diminuição normal, sempre escondendo o fio branco por entre os pontos. E novamente, 6 pontos baixos e uma diminuição e mais 6 pontos baixos. Nós vamos repetir isso até o final da volta. Uma diminuição, 6 pontos baixos. Uma diminuição, mais 6 pontos baixos até o final da volta. E assim que eu terminar, eu venho com vocês. Bom, agora que terminamos a 22ª volta, nós vamos para a 23ª, começando novamente com uma diminuição normal, sempre escondendo o fio branco por trás dos pontos. Vou marcar esse aqui como meu primeiro ponto da base da volta. Feita a diminuição, vamos fazer mais 2 pontos baixos. Então, faço um ponto baixo normal no primeiro ponto. E no segundo ponto, nós vamos fazer apenas metade do ponto com a cor escura e vamos finalizar com a cor branca. E assim nós trocamos de cor. Dou uma puxadinha aqui na cor mais escura para não lacear o ponto e vamos começar a esconder novamente o fio escuro por entre os pontos brancos. Vou fazer 4 pontos baixos com a cor branca, sempre escondendo o fio escuro entre os pontos. Faço uma diminuição normal com o fio branco ainda,
Após a diminuição, mais 5 pontos baixos, um em cada ponto de base. Feito os 5 pontos baixos, novamente fazemos uma diminuição. E mais 4 pontos baixos. Os 3 pontos baixos primeiros nós fazemos normal. 3 pontos baixos normais. Pego o fio escuro, dou uma puxadinha. E dou uma reesticada aqui na cabeça. E o último ponto, com o branco, nós vamos fazer ele metade com o branco e vamos terminar com a cor escura. Então, puxo aqui metade com o fio branco e termino com a cor escura. Agora vamos esconder o fio branco por entre os pontos e vamos trabalhar com a cor escura, fazendo uma diminuição, usando os 2 primeiros pontos, uma diminuição normal e 5 pontos baixos, um em cada ponto de base. Fiz os 5 pontos, nós fazemos novamente uma diminuição, mais 5 pontos baixos, mais uma diminuição e mais 5 pontos baixos. Então, nós vamos repetir assim até o final. Uma diminuição, 5 pontos baixos. Uma diminuição, 5 pontos baixos. Com a 23ª volta terminada, nós agora vamos para a 24ª volta, também começando com uma diminuição normal. Então, vou passar aqui a minha agulha pelo primeiro ponto, normalmente, usando sempre o fio escuro agora. Eu passo a agulha pelo primeiro ponto, puxo uma laçada, passo pelo segundo ponto, puxo outra laçada e fecho essas 3 laçadas juntas de uma vez só. Faço agora mais 2 pontos baixos. O primeiro ponto baixo faço normalmente e o segundo ponto baixo eu termino com a cor branca. E assim nós trocamos de cor. Agora vamos continuar escondendo o fio escuro aqui atrás e vamos fazer com o branco 3 pontos baixos, 3. Feitos os 3 pontos baixos, fazemos uma diminuição ainda, usando o fio branco e escondendo o fio escuro atrás. Agora, mais 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. Feitos os 4 pontos baixos, fazemos novamente uma diminuição e mais 3 pontos baixos. Os 2 primeiros pontos fazemos normalmente e o último ponto nós fazemos metade com o fio branco, damos uma puxada aqui no fio escuro e uma elasticeada aqui na cabeça e nós vamos terminar o terceiro ponto com o fio escuro. Terminamos com o fio escuro, damos uma puxada no branco para não elasticear aqui o branco, o último ponto, perdão, e fazemos novamente uma diminuição usando os 2 primeiros pontos com a cor escura e vamos escondendo o branco entre os pontos. Fiz uma diminuição, faço mais 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. Fiz os 4 pontos baixos, novamente eu faço uma diminuição e 4 pontos baixos, e vou repetindo assim até o final. E assim nós terminamos a nossa 24ª volta. E vamos para a 25ª volta, fazendo o mesmo que nas últimas voltas. Nós fazemos uma diminuição, fazendo uma diminuição normal, e marcamos essa nossa diminuição, porque é a nossa primeiro ponto. Fazemos novamente 2 pontos baixos, o primeiro normal e o segundo trocando de cor. Então, faço aqui o primeiro ponto baixo normal e o segundo eu faço metade do ponto e termino com o fio branco. E assim nós trocamos de cor. E vamos agora continuando a esconder o fio escuro por trás dos pontos brancos. Fazemos agora com o branco 2 pontos baixos, uma diminuição normal, ainda escondendo o fio escuro por trás dos pontos brancos, 3 pontos baixos
individuais, um em cada ponto de base, mais uma diminuição normal, desta forma, e terminamos com 2 pontos baixos. O primeiro ponto fazemos normal, e o segundo nós fazemos apenas metade do ponto com o branco, damos uma puxadinha aqui no fio mais escuro, mais uma laceadinha aqui na nossa cabeça e fechamos o ponto com a cor escura. Pronto. Vamos esconder agora o fio branco em só mais alguns pontos, fazendo uma diminuição, usando os 2 primeiros pontos fazendo na cor escura, e 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. E agora o que eu vou fazer? Eu vou cortar o fio branco. Eu vou cortar ele mais ou menos aqui. Cortamos o branco. Colocamos ele aqui para trás. Ó, aqui para trás. Nós não vamos mais esconder o fio. Nós vamos agora apenas terminar os pontos aqui da nossa cabeça. Vamos fazer novamente uma diminuição normal. Mais 3 pontos baixos. Mais uma diminuição e mais 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. E assim, nós terminamos a nossa cabeça. Vamos tirar aqui o marcador, fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha e cortar um fio longo o bastante para costurarmos depois a cabeça no corpo. Cortei o meu fio, puxo aqui a linha e terminamos a cabeça. Vamos encher ela, vamos colocar bastante enchimento nela e depois vamos prender no corpo. E assim fica pronta a nossa cabeça. Esse fio branco que está aqui atrás, nós vamos dar uma puxadinha nele e vamos fazer um nozinho usando uma agulha mais fina. Aqui dentro nós vamos fazer um nozinho com ela para não desmanchar nem nada. Aqui está, eu peguei uma agulha mais fina. Vou passar ela por qualquer uma dessas argolinhas aqui atrás. Qualquer uma delas. Vou puxar o fio branco por entre essa argola e fazer uma correntinha. Puxei a correntinha, dou uma apertadinha e pronto. Já está arrematadinho o nosso fio. Podemos colocar ele aqui para dentro e pronto. Assim fica terminada a nossa cabeça. Agora, nós faremos a última parte do nosso pinguim, que é a parte da bandana. Eu vou usar fio Anne para fazer e a minha agulha 2,5. Mas, se vocês tiverem uma cor que gostem no fio amigurumi ou no mesmo fio que estiverem usando para fazer o resto do corpo, podem fazer com o mesmo fio e com uma agulha equivalente ao resto do corpo também. Eu só estou fazendo com essa porque é a que eu tenho aqui em casa. Então, nós vamos começar fazendo um círculo mágico. E dentro desse círculo mágico, nós faremos 3 pontos baixos. 3 pontos altos, perdão. Fiz aqui meu círculo mágico, vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. E mais 2 pontos baixos aqui dentro. Essas 3 primeiras correntinhas, elas ficam como se fosse um ponto alto. Então, eu faço aqui mais 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Dessa forma, eu formei um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Agora, eu vou pegar aqui, vou fechar bem o meu círculo mágico. E depois nós vamos dar um nozinho nesse fio aqui, para não desmanchar o círculo mágico. Então, fiz a primeira volta. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer 3 correntinhas, virar o meu trabalho, e dentro desse mesmo ponto alto aqui, desse primeiro ponto alto, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Contando com as correntinhas, nós ficaremos com 3 pontos altos. Porque as 3 correntinhas equivalem a um ponto alto. Faço uma correntinha
E agora, neste intervalo de 2 correntinhas que nós temos aqui no meio, nós vamos fazer novamente 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Fiz 3 pontos altos, faço 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Faço agora uma correntinha, vou aqui nesses 3 pontos altos que nós temos na nossa base, vou no último ponto, que é aquele ponto que tem as correntinhas, vou na última correntinha e dentro dela eu vou fazer 3 pontos altos. Dentro do mesmo ponto eu vou fazer 3 pontos altos. E assim eu terminei a segunda volta, ou a segunda carreira da nossa bandana. Eu vou fazer esse processo novamente. Vou fazer agora 3 correntinhas. Vou virar o meu trabalho. E dentro desse ponto aqui, desse último ponto alto que nós fizemos, vou fazer mais 2 pontos altos. Fiz os 2 pontos altos, fiquei com 3 pontos altos, contando com as correntinhas. Faço uma correntinha, venho nesse intervalo de uma correntinha e faço 3 pontos altos novamente. Novamente faço uma correntinha e dentro dessas correntinhas de intervalo, desse leque que nós temos aqui na base, dentro dessas 2 correntinhas nós vamos fazer outro leque com 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Fiz esse leque sobre leque, faço uma correntinha, venho nesse intervalo de uma correntinha e faço 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, faço novamente uma correntinha, venho aqui no último ponto que nós temos nessa base aqui, desses 3 pontos altos, vamos no último, que são as correntinhas, e neles eu vou fazer, nessa última correntinha desse último ponto aqui, vou fazer 3 pontos altos dentro do mesmo ponto. E assim nós vamos repetir mais uma vez, e outra vez até o final. Então, eu vou subir aqui 3 correntinhas novamente, volto nesse último ponto, faço mais 2 pontos altos, uma correntinha, faço 3 pontos altos nesse intervalo de uma correntinha que nós temos aqui na base, faço mais uma correntinha, faço mais 3 pontos baixos, mais 3 pontos altos nesse intervalo de uma correntinha que temos aqui na nossa base, mais uma correntinha, mais um leque sobre esse leque que nós temos aqui na base, ou seja, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Mais uma correntinha. Nesse intervalo de uma correntinha, fazemos 3 pontos altos. Mais uma correntinha e mais 3 pontos altos nesse intervalo aqui de uma correntinha. Novamente, uma correntinha. E nesse último ponto que nós temos aqui, que são essas 3 correntinhas que significam um ponto alto, na última correntinha nós vamos passar a agulha e vamos fazer 3 pontos altos dentro do mesmo ponto. E vamos continuar repetindo assim até o final. Então, faço mais 3 correntinhas, viro o trabalho, faço mais 2 pontos altos nesse primeiro ponto que nós temos aqui. Vamos fazer uma correntinha, mais 3 pontos altos nesse intervalo, mais uma correntinha, mais 3 pontos altos, mais uma correntinha, mais 3 pontos altos, leque sobre leque. E como neste aqui, nós vamos fazer várias até uma ponta se encostar na outra, ó. Eu fiz vários aqui, até que uma ponta da bandana se encostou na outra. Aqui atrás do pinguim. Nós vamos fazer várias carreiras. Bom, eu já cheguei aqui na minha última carreira da bandana. O que nós vamos fazer agora? Eu vou pegar esse fio aqui, o fio inicial do nosso círculo mágico. Eu vou fazer um nozinho com ele aqui atrás. Da mesma forma que eu geralmente faço dentro do corpinho. Vou passar aqui a agulha por um dos pontos, puxar a linha e fazer uma correntinha. Puxo novamente, dou uma apertadinha
pronto. Não é necessário fazer mais. Porque agora o que nós faremos? Nós faremos o acabamento. Eu fiz aqui minhas 9 voltas na bandana. E a hora que eu vou fazer, eu vou pegar aqui a minha agulha, vou fazer uma correntinha, virar esse meu trabalho para cá e vou fazer, por entre esses pontos altos aqui, dois pontos baixos, ou um ponto baixo no meio, na metade do ponto alto, assim, pegando esse ponto, e um entre um ponto alto e o outro, desta forma. Nós vamos fazer um acabamento com pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo no meio do ponto alto e um ponto baixo entre um ponto e o outro, ó, entre um ponto alto e outro, bem nesse meio. E vou assim até o final da volta. Quando chegarmos aqui no meio, nós vamos ter esse fio, que é o fio do círculo mágico. Nós vamos esconder esse fio junto com os pontos baixos. Então, nós vamos passar esse fio aqui para frente e vamos ir escondendo ele entre os pontos baixos. Bom, eu cheguei aqui no meu último ponto baixo, eu vou fazer ele no meio do ponto alto e no comecinho do ponto alto eu vou fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha e eu vou cortar um fio curtinho, um fio de 20 centímetros, só para depois nós prendermos uma ponta com a outra, desta forma, fazendo um círculo. E assim nós terminamos todas as partes do nosso pinguim. Cortei aqui o fio. E assim nós terminamos todas as partes do nosso pinguim. Infelizmente, eu estou sem tempo para poder ensinar para vocês como juntar as partes. Então, vocês vão ter que ir mais ou menos no olhômetro. A parte da cabeça e o corpo não é fechada, nós não fechamos, deixamos elas abertas. E vamos juntar aqui e prender. O número de pontos aqui embaixo dessas duas voltas é o mesmo. Então, nós vamos ter exatamente um ponto para cada uma das duas partes. E vamos prender elas, um ponto por um ponto. Aqui um ponto, aqui em cima nós vamos prender ponto por ponto. Prendendo as duas partes, nós vamos colocar o bico mais ou menos no meio deste vão aqui, mais ou menos aqui assim. Os olhinhos vamos prender aqui, no meio, mais ou menos. Os pezinhos aqui embaixo. E colocamos a bandana no final de tudo, nós colocamos a bandana. E também não esqueçamos de colocar as asas presas aqui assim atrás, dessa forma. Nessa parte da cabeça, o que eu fiz? Eu fiz só um cordão de correntinhas, um cordão grande o suficiente para passar em volta da cabeça inteira. E prendi com um lacinho aqui. E assim fica pronto o pinguim. Bom, é só isso que eu tinha para mostrar para vocês. Lembrando que eu tenho uma página no Facebook para vocês mostrarem para mim os seus trabalhos. Se tiverem feito algum pelo meu canal, postem lá. Chama Traduzindo Crochê e Cia. O link está na descrição do vídeo. Então é só isso que eu tinha para ensinar para vocês. E até a próxima aula.